conhecer a Rádio Oficina. Os melhores cursos com os melhores profissionais. A Rádio Oficina oferece cursos reconhecidos pelo MEC, que outorgam ao aluno formado o registro profissional na DRT. Locução, sonoplastia, operador de áudio, assistente de produção e mais 10 cursos à sua escolha. Venha nos conhecer. Rádio Oficina, telefone 2063 1370. A partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde. Buenas. Sexta-feira chegou. Sextou. Sextou finalmente. Sextou. Semana que começou gelada, foi abrindo aos pouquinhos. Hoje um dia bonito, temperaturas já bem mais agradáveis aqui em São Paulo, né, Lu? Pois é, graças a Deus, né? Tá quentinho, tá gostoso, tá seco. Mas a secura eu aguento, o frio não. Frio não dá. Não, eu acho que a secura também, depois de um dado momento, vai começar a incomodar também, né? Mas eu prefiro seco e quentinho. Estamos ao vivo já pelo facebook.com/papo com elas oficial. O nosso Twitter é @papo com elas. O nosso Instagram é @papo com elas oficial. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/papo com elas oficial. Também lá no nosso canal do YouTube, agora não está sendo transmitido ao vivo lá. Estamos ao vivo apenas pelo Facebook, mas até o final do dia esse vídeo vai entrar no nosso canal do YouTube. Você pode aproveitar, entra lá, clica no sininho, se inscreve, fica aí sabendo de todas as novidades, todos os vídeos que a gente coloca no ar. Desde o começo do ano, já desde o finalzinho de janeiro, a gente tem colocado muita coisa legal, muita coisa pra rir, muita coisa pra chorar, pra passar raiva. Tem de tudo, não é, Lu? Melhor que catálogo de Netflix. E é de graça. Tem até vídeo que você vai assistir, vai querer mudar o mundo. Exatamente. E é isso que a gente quer, né, Oli? Exatamente. Além do nosso canal do YouTube, do Facebook e essas redes, onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos, Lu? Lá no nosso site oficial, papocomelas.com, você vê todos os nossos vídeos que estão lá no nosso canal no YouTube e ainda confere um monte de matérias. Tem sobre empreendedorismo, maternidade, filhos, comportamento, um monte de evento acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Nosso site é bem completo. Aproveita que você vai passar lá para conhecer e gasta uns minutinhos lá lendo as nossas matérias, participando das coisas que a gente tá aí preparando para vocês todos os dias com muito carinho, né, Oli? É isso aí. Lá também, se você quer ver só a matéria, vai no nosso LinkedIn, que a gente também tem todas as matérias lá e é bem legal, Lu. Você falou que não tem atividade só para São Paulo. A gente tem muito colaborador de Brasília, de Curitiba, muita gente mandando aí coisa de todo o país, bastante atividade acontecendo. Isso mesmo. É isso aí. A gente está ao vivo já aqui. Hoje, aqui no Papo com Elas, a gente está recebendo um convidado com um assunto bastante especial, não é, Lu? É um assunto que é bastante interessante, que é o Geraldo Lopes, criador da filosofia do sucesso. Aos 26 anos, Geraldo Lopes quebrou economicamente, faliu 13 empresas e perdeu 2 filhos. Suas perdas foram inimagináveis, mas viu toda a vida mudar ao conhecer uma filosofia japonesa. Hoje, além de ter um escritório de advocacia, criou um canal no YouTube para disseminar esses conhecimentos empíricos com dicas rápidas, fáceis e bem sinceras, tudo de forma voluntária. Geraldo, é um prazer recebê-lo aqui no Papo com Ela. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Olivia. É um prazer muito grande e uma honra ter recebido o convite de participar do Papo com Elas, né? Isso As mesmo. mulheres agora estão arrasando aí no mundo. A gente vai dominar o mundo. Com certeza. A gente vai dominar o mundo. Olha, Aqui no Papo com Elas é uma rede social por vez e a gente vai dominar o mundo. Os nossos principais colaboradores do nosso escritório, na Lopes Advocacia, são mulheres. Que legal. Muito bom, muito bom. Em pouco mais de um ano, o canal Filosofia do Sucesso já conquistou milhares de pessoas. São mais de 1 milhão de visualizações e 44 mil inscritos. Geraldo está aqui hoje para falar sobre uma das emoções mais presentes em nosso dia a dia, que é o medo. Ui! Né? Ui! Vocês têm muito medo? Alguns medos, Olha, alguns medos bobos. É, né? Exatamente. Eu já fui mais medrosa, hoje eu tô um pouco mais destemida. Ou cara de pau, depende do ponto de vista, né? Eu tenho um medo, Geraldo, antes da gente começar as perguntas, que é um medo que a Lu conhece, que é um medo bobo, um medo de infância que eu tenho, que é medo de cachorro. Eu tenho, assim, pânico. Vejo um cachorro desconhecido, dá aquele
aquela tensão, a gente às vezes tá na rua andando, aí passa um cachorro, ela, calma, Olivia. Às vezes é um cachorrinho minúsculo, ela tá lá tremendo, igual uma vara verde. E aqui também na rádio, a gente tem os cachorros aqui do pessoal, Ciro. do Ciro. De vez em quando o pessoal Um deles esquece que a Olivia escapa. tá aqui e deixa o cachorro solto, ela fica trancada aqui dentro da rádio até alguém vir resgatá-la. Não tem jeito. Eu preciso conhecer o cachorro primeiro, eu preciso de alguns momentos antes com o cachorro, até que eu ganhe confiança e aí ele não me dê mais medo. Pois é. Mas assim, existe esse medo aí, que é o medo de uma coisa palpável. Você tá vendo o cachorro ali, tudo bem, aquele lá te provoca um medo. Até você fala num dos seus vídeos lá da cobra, né? Você vê a Isso. cobra no seu pé, te dá medo. Até o mais É aquela história, né? Todo mundo é valente até a barata sair voando, Opa! né? Isso. Pois é, até o mais corajoso fica lá gritando bem fininho. Mas existe aqueles outros medos, assim, que são medos que a gente não sabe nem de onde vem, né, Geraldo? Muito bem. Eu achei que você ia falar que tinha medo de baratas, né? Ah, eu tenho pavor. Eu não tenho medo, eu tenho pavor de barata. Eu não tenho medo, não. Barata eu não Pois é. enfrento, não. Eu pico a Aranha, mula. cobra, não, aranha né? não. De É cobra só, também não tenho medo, não. não, é só barata que me apavora. Bom, primeira regra é o seguinte. Coragem não é ausência de medo. Esse é o primeiro ponto. Então, a pessoa que tem coragem não significa que ela não tem medo. Ela também tem medo. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que você enfrenta o medo. Então, por exemplo, o cachorro, né? Talvez você tenha tido algum trauma na sua infância, no passado, alguma coisa, né? Ela teve. Tô olhando pra você, viu, André? O irmão dela que fez ela passar esse medo aí, ela nunca mais esqueceu. Mas uma forma, né? Como a coragem não é ausência de medo, uma das formas é você ir desafiando aos poucos esse medo. Então, por exemplo, começa com um cachorrinho de pelúcia, né? Pega ele na mão, vai ver que ele não vai te morder. Depois pega um cachorrinho bebê, né? E vai apalpando devagarinho. E quando tiver esses cachorros passando pela rua, que é a grande maioria, quase 100% são dóceis, né? Então fala, ele é manso, posso pegar? E devagarinho. Então o medo é você ir enfrentando ele aos poucos, né? Eu daria um exemplo assim, clássico, que é, por exemplo, o medo de andar de bicicleta, quem nunca andou, né? Você imagina, a primeira vez você olhou aqui, como é que eu vou andar em 2 rodas? Apesar que hoje já tem pessoas andando com uma roda por aí, pelas ruas, né? Nossa, é verdade. Então, como é que funciona? Você começa com aquele tripé, né? Primeiro, você enfrenta, mas a grande diferença é você não desistir, é não correr. É falar, não, eu vou enfrentar. Então, mesmo com medo, enfrenta aos poucos. Minha esposa que está aqui do lado, minha maravilhosa Anne, né? A mãe dela tem 13 cachorros em casa. Ah, que gostoso, adoro. Eu acho que a dona Vani deve estar ouvindo esse vídeo aí, né? Tá assistindo. Que Então, delícia. é a família que adora cachorros. Ah, é uma casa muito alegre, É, né? muito Cachorro alegre. é uma delícia. Ela cria os 13 cachorros dentro de casa. E o Olha interessante é que não tem sujeira. Eu fico lá procurando um pelo no chão, não tem. Você vê Coisa como é impressionante. que é. Mas é isso mesmo. Mas aí, Olivia, a primeira dica seria, os corajosos sentem medo. A diferença de um corajoso e para uma pessoa medrosa é que o corajoso enfrenta o medo aos poucos, né? Então, eu estava falando da bicicleta, a gente aprende a andar de bicicleta com medo, mas depois até você conseguir. Exato. Então, a ideia é pega um bichinho de pelúcia primeiro, os cachorrinhos pequenininhos, começa a palpar, começa a acariciar. E aí eu tenho certeza absoluta que só com essa primeira dica, eu vou dar outras daqui a pouco, Legal. né, que vai te ajudar a você ficar sem medo. Ainda a Olivia já evoluiu um pouco. Ela já quase chegou, até peguei. pegou, ela tirou uma foto com um cachorrinho no colo. Quando eu vi a foto na rede social dela, eu até me espantei, porque o jeito que ela é com Olha, o que cachorro, legal. assim, Olha aí, ó, tá como vendo? que era o nome dele mesmo? Não, ele não tinha nome. Não, mas a gente inventou um brincou nome que ia dele. ser o Palito. É o porque eu Palito, sou a Olivia aí e eu o tô a Olivia e Palito. o Palito. Exatamente, é isso aí. É bem provável Na que você verdade, vai ela gostar tanto que vai acabar tendo um cachorrinho, né? Eu tô querendo. Ela tá querendo. Olha ela só tá só. querendo enfrentar o medo dela, assim. Mas, Geraldo, antes da gente começar com essas dicas, a gente deu uma introdução aí falando da tua história. Pelo resumo da tua história, o que menos faltou na sua vida foi medo, né? Você deve ter tido muito medo, né? Com certeza. Muitas pessoas passam por bem menos que isso, não enfrentam morte de filhos, nem qualquer tipo de tragédia, mas já se entregam por um medo qualquer. E que filosofia é essa que mudou a sua vida, que fez você ter esse olhar diferente sobre o medo? Então, antes de falar da filosofia propriamente dita, eu queria dizer o seguinte, o que faz com que nós tenhamos uma vida saudável, alegre e sem medo é você conhecer o caminho das coisas.
o ser humano vive nesse planeta e grande maioria não conhece os caminhos. Ou, em outras palavras, não tem um manual de funcionamento. Né? Então, eu diria para vocês o seguinte, como, por exemplo, que você ousa se casar, né? Ser mãe, ser esposa, e você não conhece o caminho de esposa, não conhece o caminho de mãe, né? Profundamente falando. Quando surge um problema, você vai perguntar para sua mãe, que também não conhece o caminho, não leu as instruções para ser esposa, para ser filha ou para educar uma pessoa, né? Então, essa filosofia, na verdade, é uma filosofia que mostra o caminho para tudo. Então, nós temos o caminho, por exemplo, um profissional, né? Existe um caminho, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Existe um caminho para ser mãe, para ser pai, para ser filho, né? Para ser empresário. Cada um tem um caminho, existe um manual de funcionamento. Então, quando você tem esse manual, que você encontra um caminho, o medo ele se acaba. Você passa... quando surge um problema, você fala, onde eu consulto isso? Você vai naquele manual e descobre o caminho. Então, a partir daí, você consegue ir para frente. No meu caso, eu não conhecia caminho nenhum. Então, por exemplo, eu montei a minha primeira empresa com 14 anos. Hoje eu vejo crianças, pode dizer que é criança, 14 anos? O que é? Adolescente? Tá no limbo, né? Não sabe se é criança, se é adolescente. É um semi-adolescente, vamos dizer assim. Pré-adolescente. Mas eu não fui o mais novo empresário com 14 anos, né? Eu lendo a vida de Warren Buffett, que é hoje o terceiro, quarto homem mais rico do mundo, ele começou a vida profissional dele com 9 anos. Olha só. Então, ou seja, eu já estava velho, com 14, né? Mas eu comecei primeiro momento, fui ser sócio de um tio meu. Ele tinha uma pequena indústria de fundo de quintal de vestidinho de crianças. E eu passei a ser sócio dele. Por que eu passei a ser sócio dele? Sabe qual foi a minha primeira opção? Agiota. Olha. Nossa, com Prestar 14 dinheiro a anos. juro. Com 14 anos. Então, eu ouvi o meu tio conversando com um agiota, um tal de Shafik. Eu posso até falar o nome porque, infelizmente, o meu tio já faleceu, o Shafik também, né? Isso é uma história de muitos anos atrás. Ele estava preocupado em pagar o equivalente a um salário mínimo hoje. Seria R$1.000, né? Estava dando R$1.000 para esse camarada e não conseguia pagar. E naquela época era 35% de juro antecipado. Uau. Ou seja, você faz um cheque de R$1.000 e eu te dou 650. E fico com o cheque de 1.000 para daqui a um mês receber. Nossa. E eu estava do lado dele ouvindo, né? Eu falei, tio, vem cá. Você faz um cheque de 1.000 e o cara dá 650? Ele falou, eu tenho 650, você quer me dar um cheque de 1.000? Eu tinha 14 anos. E eu fui fazendo empréstimo, ele acabou devendo para mim bastante, não conseguiu me pagar, ele falou, Geraldo, quer ser meu sócio aqui? Olha só. Nossa Vamos trocar Senhora. a minha dívida pela sociedade, e assim eu comecei. Só que eu não tinha conhecimento, né? Como eu disse, você tem que ter um caminho, tem que ter um manual. Para se ter uma empresa, você precisa pelo menos saber fazer conta. Precisa entender de contabilidade um pouco, precisa entender um pouco do mercado, precisa saber o que está fazendo. E eu não sabia. Lógico, esse primeiro negócio não deu certo. E aí eu quebrei. Foi a primeira perda, né? Então, resumindo, se você não conhece o caminho, você vai se dar mal. Então, felizmente, eu conheci uma filosofia, não nessa época, mas já mais à frente, que tem todos os caminhos, todos que você imaginar. Para doença, para dor de cabeça, para medo, para o que você imaginar. Você tem, por exemplo, um mau relacionamento humano, ou pessoal, ou com cônjuge, ou com filhos. Como é que resolve isso? Então, existe um caminho. Para tudo isso tem um caminho. Ela se baseia numa filosofia de ação e reação. Para toda reação tem uma ação. Sim. Nada acontece por acaso. Então, se você está sofrendo, com certeza você está sofrendo porque você está fazendo algo para se sofrer. Agora, o que é esse algo? Essa filosofia fala, né? Então, eu conheci, felizmente, a Perfect Liberty, perfeita liberdade. Ela tem um nome em inglês, mas é uma religião japonesa. Ela remonta ao século VII, né, depois de Cristo, e de lá para cá ela conseguiu condensar todos esses caminhos em 21 preceitos. Nesses 21 preceitos, se você seguir, você não morre. Sabia disso ou não? Você vai ter vida eterna aqui. É impossível você morrer, mas teria que seguir o caminho, né? E aí minha vida mudou completamente. Que bom. Bom, ótimo, né? Assim, eu acho que as situações, mesmo as situações, as piores situações que a gente enfrenta, sempre tem uma lição a ser aprendida. Com né? certeza. E o que vale é você permanecer com essa lição e deixar a experiência aí. Né? O que as pessoas não fazem. Aí é por isso que acho que entram num ciclo repetitivo, porque não aprendem com a experiência e ficam revivendo essa experiência na mente eternamente
e aí tudo vira uma bola de neve, né? Fica um pouco complicado. E aí surge o medo. Medo de tudo. Bom, o medo, ele está em tudo, nas nossas vidas, né? A gente tem medo de tudo. Medo de engordar, né? Então senta num bar, numa festa, você já passa. Puxa, vou comer isso? Você tem um pouco de medo, né? Medo de ir no dentista, fala, vou ter que obturar o seu canal. Poxa vida. E é hoje o exemplo, por exemplo. Você fica com medo, né? De uma cirurgia, né? Então, o medo. Agora, a diferença é quando você tem o conhecimento dos caminhos, você não tem medo. Porque o medo, na verdade, nada mais é do que uma energia negativa que está só na sua cabeça. Imagina, você tem medo de ir no dentista. Qual é esse medo? De morrer? De sentir dor? De acontecer o quê? É um medo psicológico apenas. E outra coisa, isso que você está pensando está acontecendo nesse exato momento, que isso é uma segunda dica para você enfrentar o medo. Muitos medos, eles não estão acontecendo eminente, não está agora acontecendo. Ele está só na sua cabeça. De repente, o dentista que eu irei é daqui uma semana, mas já estou com medo hoje. Ou seja, eu estou perdendo. É o famoso sofrer por antecedência. Então, o ideal exatamente. é que você viva o momento presente, naquela hora. Então, nessa hora, você vai dizer, bom, eu vou ter que operar, fazer a cirurgia do canal, não tem outro jeito. Então, enfrentar o medo, sem medo. Vai, enfrenta, porque todos os corajosos também têm medo. Exatamente. A diferença é que você enfrenta. Então, sejamos corajosos, né? Não fuja. O legal é isso, Geraldo, é não deixar o medo ser paralisante, né? Eu acho que o problema maior de quem sente medo é paralisar por causa daquele medo e não enfrentar o que for, a vida, o que quer né? que seja. Do que quer que seja. É o que ele falou. Às vezes, na maior parte das vezes, o que você tem medo não tá acontecendo não é agora. real. Você parar pra pensar, hoje eu tô como? Hoje tá tudo bem, hoje não tá acontecendo ainda, né? Né? Então, assim, aí a gente vive muito isso, a gente já começa a sentir medo antes mesmo da coisa acontecer. A gente deixa de viver no presente, né, Geraldo? E vive na expectativa do futuro. Com certeza. Aliás, eu queria até perguntar para vocês o seguinte. Vocês sabiam que o nosso cérebro não distingue o futuro do passado? Olha só. Sabia? Só o presente? A nossa mente é atemporal, Exato. Então, quando você está pensando em alguma coisa, por exemplo, no medo, o nosso cérebro entende que isso está acontecendo agora. Ele não sabe que isso não está acontecendo. E aí o que acontece com você? Ele manda para sua corrente sanguínea toda uma carga que vai acabar atrapalhando vocês. Mas daqui a pouco eu concluo, tá Isso bom? É mesmo. isso aí. A gente vai para um intervalinho agora. Não sai daí. Manda sua pergunta para o Geraldo. Saiba aí um pouquinho mais de como conseguir enfrentar esses medos. Não Gente, tenha medo, manda sua Não pergunta. tenha medo. Mande sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta. Isso aí. Let's go.
Estamos de volta, os intervalinhos são muito rápidos agora, a gente não consegue nem ficar de muito papo. Mas sempre tem papo, né? Sempre tem papo. E agora voltando ao papo no ar. Geraldo, você estava falando do que manda para a corrente sanguínea? Exatamente. Conclui aí. Olha que interessante. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o passado do futuro. Ele não consegue. Então, toda vez que você estiver pensando alguma coisa, ele acha que isso está acontecendo agora. Porque ele foi feito para reagir somente no presente. E óbvio, né? Ele não pode reagir no passado porque não existe. E também não pode reagir no futuro, não existe. Então, o cérebro ele foi feito, programado só para o momento presente. Então, quando você está aqui pensando, puxa, amanhã eu vou ter que fazer um exame, estou passando mal, caramba. E se eu tiver isso, se eu tiver aquilo? O cérebro falou, opa, ele está com isso. Aí o que acontece? Ele é obrigado a tomar uma atitude, o cérebro. Então, ele manda para a sua corrente sanguínea adrenalina, né, dopamina. Ele manda um monte de hormônios para você tomar atitude, para você reagir, para você fazer alguma coisa. Só que aí, o que acontece? Você está lá deitado, olhando para o teto, não está acontecendo nada. Só que a sua aceleração cardíaca vai aumentar, né? Esses hormônios, eles, ao longo do tempo, se a pessoa vive sempre preocupada ou com medo, ao longo do tempo, eles vão parando na corrente sanguínea, principalmente naquelas válvulas do coração. E um belo dia, ou você vai ter um AVC, ou vai ter um infarto, causada por excesso de hormônios, porque você fez causar. Então, embora a gente sempre ouve falar, vamos viver o presente, mas a sua cabeça, muitas vezes, ou está no passado ou está no futuro. Ou está preocupado com o que vai acontecer, ou fica remoendo o passado, né? Relembrando as mágoas, relembrando as perdas e as coisas, né? O ideal a mente só serve para uma coisa. Vocês sabem para que serve? Para que serve? O pensamento só serve para uma coisa, para criação, para mais nada. Você não pode pensar nada de passado e de futuro. Você pode pensar, por exemplo, em realizar um sonho. Aí você vai criar as suas metas. Você vai criar. Então a cabeça nossa, o pensamento serve para você pensar no sentido de criar e prestar atenção no que nós estamos fazendo no presente momento. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, dando uma entrevista. Então não adianta eu estar aqui conversando e com a cabeça preocupada... No dentista, né? No dentista, ou o que eu vou fazer daqui a pouco, né? O que vai acontecer daqui a pouco. Então, ou seja, eu vou ter uma desconexão do meu corpo com a minha alma. Ou seja, o meu pensamento, o meu espírito vai estar em algum lugar e o corpo vai estar aqui isolado. Então, esse trabalho não vai ser bem feito. Então, se você tiver, por exemplo... É uma separação de corpo e mente, Exatamente. Né? Então, o ideal é que você faça tudo no momento presente. Vai cozinhar, por exemplo, então preste atenção no alimento. Quantidade de sal que você vai colocar, se lavou, né? O que você vai colocar de tempero, com a temperatura que você vai usar nas panelas. Então, colocar todo o seu pensamento naquele momento da criação do que você está fazendo. Agora, tente fazer um almoço ou cozinhar alguma coisa preocupada ou com medo. Ou vai sair salgada, ou vai sair crua, ou vai sair com algum problema, né? Nessa filosofia que eu te falei há pouco, eu aprendi a tomar banho. Vocês vão achar interessante isso, né? Como é que é isso? Então é o seguinte, olha só que coisa interessante. Eu entrava no banheiro para tomar banho e ficava pensando, não, mas espera aí, aquele negócio que eu fiz agora há pouco não tá legal. E tomando banho, né? Poxa vida, não. Eu não devia ter falado aquilo, meu. Por que você falou? A água tá caindo. Aí veio né? a crise hídrica em São Paulo. E o Geraldo lá, 5 horas depois no banho, ainda pensando. Bom, aí, depois de um bom tempo, como ela falou, né? Depois de 5 horas, não tanto, saiu do chuveiro. Aí depois do chuveiro eu falei, pera um pouquinho, será que eu lavei tudo? Não lembrava o que tinha feito, Tava né? tão preocupado Será com que eu outras tomei coisas. banho? Não, acho que faltou partes que precisou lavar. Deixa eu voltar pro banho de novo. Mas é verdade. Então, ou seja, a sua cabeça estava em outro local e seu corpo ali. Evidentemente, você não tomou banho. Sabe onde a gente vê essa falta de atenção, assim, que a pessoa não tá no momento presente? No trânsito, as batidas, Com essas certeza, ocorrências, é tudo a pessoa dirigindo pensando em outra coisa, dirigindo pensando nos boletos que estão chegando, e no dentista que tem que ir, na cirurgia, e não tá prestando atenção ali no que tá fazendo na hora, né? Não, às vezes até com o aplicativo agora para fazer os caminhos, você não consegue prestar atenção nem no caminho que você está fazendo. De repente você vai, se ele mandar você entrar numa rua, você não sabe nem onde é que tá. Né? Então acho que a gente acaba se distanciando muito do presente justamente porque a gente tá preocupado com tudo que tá, ou que já foi, ou que ainda vai ser, e aí acaba deixando de viver muita coisa. Mas, Geraldo, eu quero que você saiba uma coisa. Qual é que é a diferença entre medo e receio? E por que a tristeza está ligada ao receio? Então,
Na verdade, o receio é um pré-requisito do medo. Então, ou seja, o receio é aquilo que não está acontecendo, tá? Mas você está desconfiado que pode acontecer. Novamente, o cérebro entra em ação. Acha que isso que você está pensando que pode acontecer, na verdade, o receio é uma preocupação. Podemos colocar isso. O receio é uma preocupação. Puxa, será que eu vou fazer? Eu não estou ainda certa se eu devo fazer ou não devo fazer, né? Bom, nós todos somos casados, mas se nós fôssemos solteiros, né? Vocês fossem solteiras e tivesse um encontro hoje à noite, às 8 horas, vocês estariam agora preocupadas, né? Peraí, preciso comprar uma lingerie, vou usar aquela, vou depilar. Tudo isso aí tá tudo certo isso daqui. Vocês estão ainda criando, né? Mas a hora que você para pensar no que poderá acontecer, aí isso chama-se receio. Então, ou seja, é uma preocupação antecipada, tentando colocar todas as hipóteses. Chego no horário, não chego no horário, uso mais perfume, menos perfume, o que eu faço, o que eu não faço. Ou seja, você tá usando o seu tempo prevendo todas as possibilidades negativas que poderiam acontecer com você. Negativas, né? Falou tudo. A gente então, nunca pensa no positivo, né? Então, o correto seria o seguinte. Bom, como o cérebro só pensa no presente, então existe uma dica. Faça uma pergunta para você mesmo. Mas antes de fazer, eu queria dizer para você o seguinte. Você sabia que existe 2 eus dentro de vocês? Ou dentro de nós? Tem 2 eus. Tem 2 eus. Tem o Geraldo que quer preocupar, quer ficar com receio, quer ficar com medo. E tem o Geraldo que está falando, não, você não pode ficar com medo. Porque isso não está acontecendo, né? E tem eu, que é o terceiro Geraldo. que eu estou olhando os dois. Bom, o que eu faço? É o anjinho e o diabinho, Exatamente. aquela imagem, né? Exatamente. Que tá no ombro. Só que parece brincadeira isso, né? Mas a programação neurolinguística, ele deixa claro esse ponto. Você precisa ter uma conversa com esses 2 eus. Porque os 2 eus, eles querem te ajudar. Sabia disso ou não? Os 2 têm argumentos bons. E qual a finalidade? Para o seu bem. Uhum. Então ele está falando, olha, mas o Lu, poxa, você não pode também ir assim. Você tem que pensar. Você vai jantar, como é que você vai se portar? Vocês vão sair, não vão sair, vai acontecer, não vai acontecer. Você fica pensando na sua cabeça, né? Mas o outro eu fala, mas Lu, escuta, isso não está acontecendo. Lembra dos hormônios que o Geraldo falou? Eles estão invadindo as suas correntes sanguíneas, não está acontecendo nada disso. É mesmo. Não, mas eu também tenho que me prevenir. Não, mas isso está acontecendo? Não está acontecendo. Como é que você vai se prevenir de uma coisa que não está acontecendo? Bom, aí tem você que está no comando, que é a sua mente, né? Aí você tem que tomar uma decisão. Conversar com os seus 2 eus. Olha, muito obrigado você e eu que quer que eu me programe antes, me precavenha, né? Uhum. E obrigado ao outro que está querendo que não é hora de se precaver porque não está acontecendo. Mas vamos entrar num acordo? O que vocês acham de eu me arrumar numa boa, preocupar agora comigo aqui na minha arrumação, o que eu tenho que fazer, com calma, e deixarmos para tomar essa decisão quando estiver acontecendo. Aí vocês entram num acordo com essas 2 partes. E aí você não vai ter mais problema de ter esses hormônios na sua corrente sanguínea. E aí você vai estar fazendo um grande favor para você mesmo, que é viver o quê? O momento presente. É legal ver, Geraldo, que assim, não deixar se preocupar só quando o problema acontecer, isso não tem nada a ver com não se planejar. A gente pode se planejar para uma situação, mas isso não quer dizer que a gente tenha que colocar toda a energia naquela... O peso, né? Tem muito peso. No momento em que ela ainda deve acontecer. Então, a ideia, né, do não deixar o medo do que pode acontecer paralisar a gente é justamente isso, né? A gente consegue planejar, a gente consegue ter uma programação, porém, entendendo que isso só vai acontecer mais pra frente, né? Aquela coisa, a gente estabelece sempre piores cenários. Que a gente estava falando, vai acontecer alguma coisa, mas isso aqui pode ser ruim, vou no dentista, posso sentir dor, isso daí pode não acontecer, pode acabar dando uma inflamação no meu canal, alguma coisa assim. Mas é aquela coisa, a gente pode prever cenários, mas entendendo que eles são hipóteses, não são que realidade. Provavelmente nem acontecerão, não é? Exatamente. Eu queria falar para vocês o seguinte, foi feita uma pesquisa, né, que 90% do que você preocupa que pode acontecer, não acontece. 90%. Então faz uma análise de tudo que você se preocupou na sua vida e veja que essa pesquisa tem razão. E os 10% que você achava que ia acontecer, vai acontecer, mas diferente do que você pensou. Uhum. Bem diferente. Então, resumidamente, nós fomos feitos para ver o momento presente. Você planejar, lembra que eu falei que a mente serve para você criar, planejar? Sim. Agora, para você tentar resolver uma coisa que não está acontecendo, imagina, e se eu chegar lá e ele falar isso? Mas ele já falou isso? Não. Aí eu vou falar aquilo.
Então, olha só o que você está fazendo. Isso não é planejando. Isso aqui já é preocupando, né? E a preocupação vai te trazer maus para a saúde. Esse é o grande problema. E às vezes também, que nem você falou, você pensa uma coisa, e se ele falar aquilo, ele fala acontece diferente, ele fala uma terceira coisa que você nem imaginava que ia acontecer, e aí no fim te pega desprevenida de qualquer jeito. Isso é a mania que as pessoas têm de tentar controlar o que não é de responsabilidade delas, porque eu não posso controlar a tua reação, o teu comportamento. Você não escreve não o é? roteiro do outro. Exatamente, Você pode isso, controlar falou o seu. tudo. É isso aí. Agora eu queria falar uma coisa para vocês duas e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu queria dizer para vocês que não existe fato e acontecimento negativo. Sabia que não existe? Não existe negativo. Tudo que acontecer com você, inclusive nesse encontro, suposto, né? Não existe nada negativo e nada positivo. Você vai falar, tá louco? Tudo que vai acontecer é neutro. A importância que você dá, a sua reação é que é negativa ou positiva. Então, ora, se tudo que acontece na sua frente, ela não é nem negativa e nem é positiva, é você que interpreta esse fato ou esse ato como negativo, como é que fica essa situação? Eu coloco aqui uma frase do Ayrton Senna. Quem assistia a Ayrton Senna nas corridas de domingo vai lembrar que uma das corridas, ele estava chegando para levar a bandeirada de campeão, e poucos metros antes da bandeirada acabou a gasolina. Imagina? Acabou, ele não conseguiu. Perdeu. Então aí o pessoal falou, poxa, Ayrton, hoje deu azar, né? Você perdeu a corrida. Ele falou, não perdi. Eu apenas aprendi como não perder. Eu aprendi uma forma que não dá certo, mas não perdi, entendeu? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, seja qual for o resultado na vida de vocês, esse resultado ele é neutro. Qual que é a importância que você dá negativo? Negativo significa reclamar, achar ruim, e não gostar do que aconteceu. E o positivo é você falar, poxa, o que eu posso aprender com isso? O que isso quis me ensinar? Percebe que os fatos, eles não têm importância nenhuma? É você que dá essa importância? Então, pensando desta forma, esse é um dos outros manual da Perfect Liberty, né? Que tudo que acontece na sua vida é obra de Deus, é obra da natureza, do universo. Ela sempre é positiva se você pensar como positiva, mas ela pode ser negativa. Você pensando assim, você vai para o encontro e fala, bom, quando chegar na hora, o que acontecer não vai ser negativo nem positivo. Eu vou dar a importância de positivo. A gente já comentou algumas vezes sobre isso, sobre a neutralidade das coisas, com o dinheiro, por exemplo. O dinheiro, ele é neutro, ele não é bom nem ruim. Ele é o uso que você vai dar para ele. Corretamente. Né? Então, Muito a gente bem. já falou sobre isso também, até por causa das crenças limitantes que as pessoas vivenciam ao longo da vida. Porque dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Dinheiro não é nada, gente. O dinheiro é o que você faz para ele. Então, é exatamente isso que você está falando com o que acontece, né? A experiência está ali. O que você vai tirar dela, isso depende de você, se é de bom ou de ruim. Mesmo nas piores experiências, você consegue Sempre tirar tem alguma coisa, coisa de bom que até para você não repetir isso o mesmo erro ou alguma coisa. Agora, aproveitando isso, já entra na nossa próxima pergunta. O medo é positivo ou é negativo? O medo é positivo. Você imagine, tem uma cobra aqui correndo pelo chão, você fala, não tenho medo. É bem possível que você vai levar uma picada e vai morrer, né? Então o medo, ele é positivo. Agora você ficar usando o momento presente para sentir um suposto medo que está só na sua cabeça, psicológica, o medo psicológico, esse é negativo. Então você está tendo medo de uma coisa que não existe, só está na sua cabeça. Eu tenho medo de ir no dentista. Mas você vai no dentista? Não, nem vou. Mas se um dia eu for, já tenho medo, já estou aqui, a barriguinha está doendo. Percebe? É a mesma coisa das pessoas que falam que tem medo de morrer. Exatamente. Eu tenho medo de dormir, porque eu conheço uma pessoa que tá em depressão e ela não dorme porque ela tem medo de dormir e não Olha acordar. só. Então, assim, é uma situação que eu falo, gente, mas que qualidade de vida é essa? Que a pessoa tem medo de dormir porque acha que não vai acordar e sabe, de onde é que vem isso, né? É uma coisa muito louca. Tem um ponto interessante, os seres humanos, eles não conhecem uma resposta para uma pergunta tão simples. A maioria das pessoas, quando eu faço a pergunta, fala, fala um monte de coisa, né? Para que é que você vive? Essa é uma pergunta. Para que você vive? Né? E você veio ao mundo para fazer o quê? Então você fica assim, peraí, será que eu vim a esse mundo para acordar de manhã, correr atrás das crianças, preocupar para levar na escola, voltar, corro para cá, vou cuidar do almoço, tem que comprar coisa do mercado, aí tem que trabalhar,
depois trabalha aqui numa louca e volta para casa correndo, cansada, aí de novo, no caso da mulher, arrumar casa, roupa, comida, etc. No outro dia, tudo igual. E aí? Para que é que você veio? Para isso? Quando dá um tempinho viaja? Qual que é a função do ser humano? Qual o objetivo do ser humano? Então esse é um ponto que quando as pessoas não sabem responder essa pergunta, a vida dela é horrível. Um dos pontos é a depressão, porque ela não sabe por que ela existe. Existe para quê? Qual o objetivo do ser humano? Eu deixo essa pergunta aqui para o pessoal que está nos assistindo e estão nos ouvindo aqui. Para que você existe? Então, com essa filosofia, ficou fácil essa resposta. Nós existimos para uma coisa só, para ser útil às pessoas, para ser útil ao próximo e à sociedade. E aí você fala, bom, mas próximo e sociedade não é pleonasmo? Está falando da mesma coisa? Você sabe o que é o próximo? Próximo é tudo que está próximo de mim. Cadeira, mesa, minha roupa, meu sapato. É uma contribuição. Tudo que está próximo. Então eu vim para ser útil a isso, né? Agora vocês estão aqui de frente com vários equipamentos de transmissão, né? Então, ou seja, se vocês não der vida para isso, vocês estão contrariando o objetivo da vida de vocês. E a sociedade, né? Então você tem a sua função de mãe, né? De profissional, né? De filha, de irmã. Você tem vários caminhos, né? Se você não der vida para isso, você está contrariando o motivo pela qual você veio ao mundo. O Papa Francisco deixou uma frase que eu acho fantástica, que tem tudo a ver com a nossa filosofia, né? Se você não vive para servir, você não serve para viver. Olha, muito bom. Muito bem. Legal. E, Geraldo, a gente tem aí a história da fábula do camundongo. Conta essa fábula. Muito bem, né? Bom, você imagine, um camundongo vivia com medo, muito medo. Medo de quem? Do gato. O gato, se eu sair aqui da minha toca, esse gato vai me pegar. Aí, um mágico falou, poxa, coitadinho do camundongo, né? Deixa eu transformar ele num gato, né? Aí vai acabar o medo. Bom, transformou ele no gato. Ele falou, nossa, eu morro de medo do cachorro. Já viu gato e cachorro se dá bem? Se eu sair daqui da minha salinha, da minha casinha, o cachorro vai vir e vai me comer. Ele falou, sabe que ele tem razão? Então, transformar ele num cachorro, né? Bom, transformou ele num cachorro. Aí o cachorro começou a ficar com medo. Sabe de quem? Com medo do quê? Do leopardo. Falou, bom, esse cachorro vivia no meio da mata. Falou, bom, agora o leopardo vai vir me comer. E como é que eu vou sair? Se eu sair daqui, eles vão me comer. Vamos transformar ele num leopardo. Transformou ele num leopardo. Bom, aí o leopardo falou, bom, agora é o seguinte, eu tenho medo dos caçadores. Se eu sair, eu certamente vou levar um tiro, vão arrancar a minha pele e vão pendurar aí Vou fazer uma vou bolsa. fazer tapete. Bom, o que o mágico fez? Falou, bom, não tem jeito. É melhor você transformar você num camundongo. Porque não adianta eu te transformar no que você quiser se a sua coragem é de camundongo. Olha só. A mente, ele ainda é um camundongo. Não adianta. Né? Ele podia ser um colosso, mas Entendeu? a mente dele, ele era um camundongo ainda, né? Então, Muito a coragem interessante isso. não é ausência de medo, é você enfrentar o medo aos poucos, né? Lembre-se quando você começou a andar de bicicleta, quando você começou a caminhar, as primeiras corridinhas quando era criança, tudo com medo, né? Até você conseguir realizar seus sonhos, seus objetivos. Então, aos poucos, você precisa enfrentar o medo de alguma forma, né? Então, o medo pode ser superado. Com certeza. Existe treino para isso. Sabe do que o medo se alimenta? Do quê? Do medo. É. Quando tudo que você pensa, tudo que você foca, ele expande. Aumenta, é verdade. Tudo que você Você foca, está com medo, ele você aumenta. está focada no medo. O que vai acontecer? Vai crescer. Mais medo. Então fala, pera um pouquinho. Chega. Medo não. Eu vou enfrentar. Mesmo porque o que eu estou pensando está acontecendo agora? Não. Então vamos enfrentar. E partir para cima, Eu né? acho que esse é o princípio de tudo. Quando você sentir medo ali, quando você estiver pensando num cachorrinho, você vai dizer, o cachorro está aqui agora? Não, é verdade. Acho que esse é o princípio de tudo. A primeira princípio. coisa que você tem que fazer é pensar, mas isso está acontecendo Momento agora? presente. Pode acontecer? Olha, estatisticamente, 90% diz Não que conta. não e 10% de que vai acontecer diferente do Diferente. que eu tô pensando. Então relaxa, gente. Relaxa e vive, né? Porque o hoje, a hora que chegar amanhã, o hoje já foi, né? Não, e acrescentar nisso aí, não esquecer que todos os fatos e acontecimentos são neutros. Sim. Exato. A sua reação diante do fato é que é negativa ou positiva. O fato é neutro. Então surge alguma coisa na sua frente, seja lá o que for. Qual que é a sua reação? Reclamar, xingar, ficar insatisfeito, ficar furiosa? Ou você fala, peraí, o que eu posso aprender com isso? O que será que isso está querendo me ensinar? Eu acho que É isso diferente. ainda fica mais evidente quando a pessoa vive a mesma situação várias vezes. Então, por exemplo, supondo no exemplo de um relacionamento. Ela entra num relacionamento abusivo, por exemplo. E aí
faz e consegue sair daquele relacionamento abusivo, sofre, não sei o que, daqui a pouco ela conhece outra pessoa, pensa que vai ser diferente e acaba sendo do mesmo jeito. Na terceira vez tem que parar e pensar, não, alguma coisa está errada. Corretamente. Porque a coisa continua, a mesma situação continua se repetindo. Então, assim, o que ela precisa aprender daquela situação? Você acha que é mais ou menos por aí? É por aí. É o seguinte, se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Exatamente. Então, ou seja, para você mudar o resultado, tem que mudar o que você está fazendo. Agora, muitas pessoas, como não tem o tal do manual, do caminho, não sabe o que ela está fazendo. Ela acha que daquele jeito é o jeito certo. Sabe por quê? Porque a mãe dela era assim, a avó dela era assim, a bisavó era assim. E ela sempre foi assim. Então, há quem diga, de forma ignorante, dizendo, olha, é assim que eu sou. É assim que você vai ter que me engolir. Como verdade, né? É isso. Acho que a pior coisa que a pessoa pode falar é falar, olha, é assim, acabou, não tem jeito. Isso é pior pra ela. Não se permite mudar, não se permite aprender coisas novas. Ampliar a mente, né? De poder fazer as coisas diferentes, né? Olha, o pensamento e o seu comportamento levará para onde você está pensando. Então, bendita foi a pessoa que fez essa frase, né? Você é o que você pensa. Isso é o que você é. O que você pensa? Eu penso que eu sou uma fracassada. Então, você é fracassada. Você já é fracassada. E eu acho que também conta muito a questão de que as pessoas costumam ter medo do que elas não conhecem. Né? Então, o medo tá baseado em ignorância, né? A gente não sabe sobre um assunto e acaba tendo medo daquele assunto. Então, quantas vezes a pessoa está acostumada com uma situação, com um tipo de vida, e de repente a vida dá aquela rasteira nela e ela é obrigada a fazer as coisas diferentes e ela fica com muito medo e no fim ela viu que era a melhor coisa que podia ter acontecido pra ela. Mas é o jeito que, sei lá, a vida, o universo, uma força maior aí no que qualquer pessoa acredita, no que cada um acredita, que fez com que ela falasse, olha, querida, precisa mudar, não vai ter jeito. Tem que, assim, não tenha medo. Vai com medo mesmo, né, Geraldo? Como vai dizem, com medo. Né? Deu medo, vai com medo mesmo, né? Importante ressaltar o seguinte, nós somos uma energia. Nós somos uma pequena partícula do universo. Aliás, antes de falar isso, eu perguntaria para vocês o seguinte, parece polêmico, mas não é. Se eu perguntasse para vocês, aí, pelos telespectadores, para os ouvintes, quem é Deus? Né? O que ele responderia? Deus é o quê? Uma força superior? Deus é uma energia? Deus é um ser? É uma pessoa que controla o universo? Quem será Deus? Então, essa é uma pergunta que muita gente não sabe responder. E a filosofia, ela descreve Deus de uma forma maravilhosa. Vou te contar daqui a pouquinho. É isso aí. A gente volta já, vai para um pequeno intervalo. Não sai daí, mande sua pergunta. Papo com Elas volta já. Radio Show, a primeira do seu rádio. Você gosta
dando bronca aqui na Lu. Ai, Ela como fica falando, sempre. Ai, meu abre o Deus. microfone. Geraldo, tem pergunta aqui do Carlos Alberto Rodrigues, que ele pergunta: qual é a forma de superar os medos da vida na Perfect Liberty? Muito bem. Primeiro ponto, viver o presente. O primeiro preceito da Perfect Liberty é vida é arte. O que quer dizer isso? Tudo que acontecer na sua frente, tente transformar isso numa obra de arte. Obra de arte é aquela coisa que as pessoas vão admirar, né? E você vai poder assinar seu nome embaixo dela, dizer, olha, eu fiz isso aqui, com bastante prazer e orgulho, né? Então, o medo, na verdade, é você viver o presente, sempre o presente. E entender que as coisas que acontecem na sua frente, né, ao seu redor, nada mais são do que avisos e advertências te informando que o seu comportamento, o seu jeito não está correto, né? Então, toda vez que tiver alguma coisa para acontecer, pense, o que eu posso aprender com isso? E principalmente perguntar, isso que eu estou pensando está acontecendo agora? Porque as pessoas têm medo do quê? Do que não existe. Tem por exemplo, alguma cobra aí no seu pé? Algum jacaré? Algum assalto? Cachorro. Algum cachorro? Nada. Onde é que está esse medo? Na sua cabeça. Está acontecendo? Não. Então, nessa hora, você não está vivendo o presente, né? Então, muito dos medos, como a gente vai daqui a pouco falar, algumas dicas que nós vamos passar, ela está só no seu consciente, né? Medo de algo que não existe. Então, como combater isso? Perguntando para si mesmo, para aquelas partes, né? Isso que eu estou pensando está acontecendo? Não. Então, quando estiver acontecendo, vou tomar providências. Porque eu tenho certeza que a hora que pintar uma cobra na sua frente, você não vai ficar assim, estou com medo de cobra. Você vai sair correndo que não um louco, não é verdade? Não vai nem pensar, né? E o medo serve para isso, né? Ele é positivo nesse ponto, para você reagir. Agora, sentir medo e querer ter reação antecipada do que não existe, aí não dá. Então, a dica, em primeiro lugar, viva o presente, viva um dia de cada vez. Não fique pensando no que vai acontecer daqui a pouco ou no que vai acontecer amanhã. Então, essa é a principal Geraldo, dica. antes da gente entrar no comercial, você fez a pergunta quem é Deus? Exatamente. Ou que é Deus? Então, por favor, queremos bem. saber. Olha que coisa interessante. Os cientistas dizem que o universo tem por volta de 14 bilhões de anos. Tá? Aí eu perguntaria para vocês, o que tinha antes desses 14 bilhões de anos? Não tinha nada. Nada. Absolutamente nenhuma matéria. Não tinha estrela, não tinha planeta, não tinha nada. Era escuro, zero. Mas tinha uma coisa só. Sabe o que era? O que tinha nisso daí? Tinha uma energia dentro desse todo. Tudo que tinha dentro desse todo era o quê? Uma energia. Uma energia com capacidade de transformar em matéria. Quer dizer, a própria energia virar matéria. E para isso tem os cientistas estão fazendo um exame ali entre a França e Suíça. Eles criaram um túnel e fizeram se chocar duas energias uma contra a outra e transformar essa energia numa partícula de Deus. Está na internet isso lá. Mostrando que a energia por si só vira matéria. Então eu quero dizer para você o seguinte, tudo que existe dentro do todo, que ele é indivisível, é uma partícula dessa energia. Então se você analisar, perguntar o que é Deus, Deus é tudo dentro do todo. Então esse microfone que está na sua frente aí é uma partícula de Deus. Você é uma partícula de Deus. Eu sou uma partícula de Deus. As cadeiras, as mesas, os vegetais, os animais, as estrelas, tudo é Deus. Então, imagine, o tempo é Deus. Os acontecimentos e os fatos também é Deus. Está tudo dentro do mundo de Deus. Não tem dois mundos. Não tem dois universos. O universo é único. Tudo que acontece nesse universo é Deus, incluindo fatos e acontecimentos. Muito bem. Se acontece alguma coisa que você rotula isso como negativo e você reclama, você está reclamando de quem? De você mesmo. De Deus. Ou seja, está reprovando ele. Será que eu faria melhor que Deus? Então veja só, quem é Deus? Tudo, incluindo acontecimentos e fatos. Se falar, poxa, e o diabo? Também é Deus, é uma partícula de Deus, porque tudo veio dessa matéria, né? Então, o universo, eu descobri, pesquisando sobre isso, que uma galáxia é composta de bilhões de estrelas. Mas tem bilhões de galáxias, que formam uma Via Láctea. E tem bilhões de galáxias que transformam numa estrela. E eu fiquei sabendo que uma galáxia com bilhões de estrelas tem mais estrelas do que os grãozinhos de areia que tem no planeta Terra. Sabia disso, não? E tudo isso é Deus. Então, ou seja, tudo que acontecer na sua frente é Deus. Então, você ter medo do desconhecido, do que não existe, não faz o menor sentido, né? Então, faça a pergunta para você mesmo.
o que eu estou sentindo está acontecendo agora? Ou está só na minha cabeça? E lembre-se que tudo que existir na sua frente, tudo que acontecer é Deus. Se é Deus, é bom. Geraldo, a gente tá com um tempinho bem apertado aqui. Eu queria só, para terminar o programa, que você falasse de quais são os passos para superar o medo. Porque já que a gente pode enfrentá-lo, então que enfrentemos, né? Então, eu vou sugerir para vocês, são 7 dicas, né? A primeira que você precisa saber é o seguinte. A coragem não é a ausência de medo. Ah, esse cara é corajoso. Isso não quer dizer que ele não tem medo. Então, primeiro ponto, os corajosos têm medo. Esse é o primeiro ponto. Você tem medo? Tem. Então você está igualzinho corajoso. Tá diferente, não tem diferença nenhuma. Qual que é a diferença? Aí vem para o segundo item. Você diga para você, basta, isso que eu estou pensando, eu posso fazer. Eu já andei de bicicleta, eu já dirigi carro, eu já aprendi a caminhar, já aprendi a falar, né? Para quem é mais velho, já namorei, já casei, mulher já teve filhos, né? Gravidez. Então, ou seja, vocês conseguiram superar um monte de medo. Então, quando tiver aparecendo um medo na sua frente, fala, pode parar. Eu vou enfrentar, eu consigo. Eu já venci muitos medos. E esse eu também vou vencer. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é dizer o seguinte, isso que eu estou pensando, está acontecendo agora? Porque muitos medos não estão acontecendo, está só na sua cabeça. Ele não existe, né? Então, esse é uma principal pergunta que você tem que fazer. Porque a grande maioria das pessoas que tem medo, mas não está acontecendo. Está perdendo o seu tempo, usando o seu presente para se preocupar com uma coisa que não existe, né? E outra coisa, você precisa gradualmente ir desafiando o que você tem medo, né? No caso aqui da Olivia, desculpa, Olivia. Da Olivia, ela tinha medo, tem medo um pouco de cachorro, né? Então ela vai desafiando devagarinho. Então ela pega um cãozinho bebê, brinca, acaricia, né? Quando tiver uma amiga que tem um outro cachorrinho, pergunta se ele é manso, aí acaricia a cabeça, ou seja, vai desafiando aos poucos esse medo. Não fuja, não fala, não chego nem perto. Não, chega. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. É manso, não tem problema, né? Então, para todos os medos, também essa dica vai servir, né? E estar no comando, né, também, assim. Você está comandando ali, você que está mandando. Você ali. que está comandando. Não é o medo que manda em você, é você que manda nele, né? E a outra dica é o seguinte, pensa que você já superou os medos. Eu até falei sobre isso, né? São vários medos que você já superou. Aí você fala, não, eu também vou superar isso. Eu sou capaz. Ou você não tem capacidade. Você teve capacidade para um outro medo, né? De dentista, de caminhar, de andar de bicicleta, de uma série de outros medos, de casar, de ter filhos, de ser pai, de ser mãe. Já conseguiu vencer todos esses medos. Esse também eu vou conseguir. Então é mais uma dica. É só um momento esse. E outra coisa, viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Muito bem. E por último, quem está no controle, que nem diz aqui a minha já praticamente amiga, estamos quase íntimos aqui, né? A Lu e a Olivia, né? Quem está no controle de você, não é sua mente? Sim. Ou é outra cabeça? É você. Então esteja no controle. Então você direciona, não, isso eu vou enfrentar, isso basta, isso eu vou conseguir. O medo nada mais, nada menos que é uma coisa psicológica, né? Porque se um faz, por que você não faz? O que você é diferente dos outros, né? Então seria por aí que eu diria para vocês. Geraldo, nós temos um minutinho. Deixa os seus contatos para quem quiser conhecer mais os seus vídeos, seus trabalhos. Então, eu estou lá no canal no YouTube, Filosofia do Sucesso, Filosofia do Sucesso 18. No YouTube, é só colocar no YouTube, né? Filosofia do Sucesso 18. Também estamos no Instagram e no Facebook. Esse é um trabalho 100% voluntário que eu faço. As rendas que eu obtenho do canal, elas são 100% doadas para a instituição religiosa Perfect Liberty, porque foi de lá que saem todos esses maravilhosos ensinamentos. E lá também tem os meus contatos, tem tudo que você precisar me falar. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Geraldo. O Papo com Elas vai ficando por aqui. Beijo, bom final de semana e feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Dia dos Pais. Grande Até abraço. segunda-feira, gente. Até Tchau. mais. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.